Amado Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. E agradecemos também por este momento tão importante para nossos irmãos que vão iniciar agora uma vida a dois representando Cristo, a igreja. Te agradecemos por todas as ricas bênçãos que o Senhor nos tem concedido, livramentos, e pedimos mais das tuas bênçãos, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite, que pessoas possam te conhecer melhor e que, Pai, pessoas hoje possam acordar para o fato de que um dia todos terão que se encontrar com o Senhor e que eles devem viver uma vida consciente disto, e aqueles que ainda não pensaram nisso, que possam pensar. Concede essas bênçãos, pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós damos as nossas saudações a todos que estão presentes aqui também, aqueles que acompanham através da filmagem, e em nome dos anfitriãos, irmão Jeremias, irmã Nilza, damos as boas-vindas a todos. Bom ver vocês, irmão Miguel, tempo que não vejo, está ali, são todos bem-vindos em nome do Senhor. Bom, o roteiro será o seguinte: teremos em primeiro lugar a entrada do noivo, irmão Samuel com seus pais, irmã Doralice, irmão Sebastião. Depois a daminha e pajem, Anne e Jessé. Depois a plaquinha dos avós com a irmã Olegária. Depois a florista Mirelle. Depois a entrada da noiva, Ana Clara, com os pais Nilza e Jeremias. Depois teremos uma palavra de aproximadamente uns 30, 40 minutos. Depois a porta-aliança, Isabela e Olegária, com o hino A Eternidade é uma Aliança. Depois os votos com aliança, porta-lembrança, Maria Eduarda e Ana Laura. E depois a saída com o hino Proteção, cantado pela irmã Maria. Bom, sendo assim, então vamos dar início com a entrada do noivo, irmão Samuel, acompanhado de seus pais.
Que lindo, né? Que bonito. Fico muito feliz fazer o casamento de vocês, por vocês serem jovens tão excelentes. Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler a Escritura, Efésios 5:22, para termos uma palavra a respeito de casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Amém. Podem sentar. Eu quero falar algumas coisas e ler alguns parágrafos aqui da mensagem. Algumas coisas, irmão Samuel, que possa, irmão Samuel e irmã Ana Clara, orientar vocês na vida a dois, que começa agora, muito embora vocês, graças a Deus, têm pais que já orientam vocês desde criança, né? Trouxeram vocês à igreja desde criança, foram criados em um lar cristão. Ana Clara, parabéns por escolher um rapaz cristão. O profeta desta era, na mensagem Esteja Certo de Deus, ele disse: um crente nunca deve casar-se com descrente, sob circunstância nenhuma, deve sempre casar-se com crente. Então, que bom que vocês dois são cristãos, tem toda esta bagagem que vocês têm de ensinamento desde a infância, é isto, acima de tudo, este ensinamento cristão, é isso que vai possibilitar uma vida de felicidade para vocês dois. Então, a gente vê aqui o apóstolo São Paulo, irmã Ana Clara, o apóstolo São Paulo nos dando conselhos. Então, conselhos que hoje, em grande parte, no mundo de hoje, esses conselhos da Bíblia foram ignorados, deixados de lado, mas nós cremos que vocês, como cristãos, né, seguirão esses conselhos do apóstolo São Paulo. Existe um ditado que diz assim, todos vocês que estão nos ouvindo, existe um ditado que diz: nunca retire uma cerca sem antes você saber o porquê aquela cerca foi colocada ali.
às vezes aquela cerca está ali para uma proteção. Então, o mundo, infelizmente, removeu os ensinamentos da palavra, da Bíblia. Os lares, hoje, na sua grande maioria, não se tem culto doméstico, ensinamento da palavra, e por isso existe tanto divórcio. Mas nós ficamos felizes em saber que não existe só o lado negativo, existe o lado positivo também. Existem muitos lares de sucesso. Muitas mulheres que respeitam seus esposos, seus maridos. E muitos maridos que amam as suas esposas. Então, o apóstolo São Paulo, ele dá esse conselho aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Por isso, a mulher, ela deve escolher bem o homem com quem ela vai se casar, porque ela deve se sujeitar a ele. Porque o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. E o homem, ele deve ser homem de verdade para que ele mereça, faça por merecer o respeito e a honra dessa mulher para que ela se sujeite a ele. E aqui, bem no finalzinho do capítulo 5, tem o último parágrafo, diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, Samuel, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, o marido que merece reverência é um marido que cuida da esposa. Infelizmente, a gente não tem como não citar as mudanças dos tempos modernos, que as pessoas, sendo enganadas, deixam a Bíblia de lado e vai cada um viver de acordo com suas próprias ideias. Mas se você deixa os ensinamentos de Deus, você deixa de fora também as bênçãos de Deus. Mas quando você põe Deus em primeiro lugar, quando Deus é prioridade para você, você também é prioridade para Ele. E devemos lembrar, todos nós, que um dia, todos nós, um dia seremos chamados diante de Deus para responder pela vida que vivemos. Samuel, você, diante de Deus, um dia você vai ter que responder diante de Deus como marido. O tipo de marido que você foi para Ana Clara. E Ana Clara, um dia você também terá que responder diante de Deus pelo tipo de esposa que você foi para o irmão Samuel. Devemos todos pensar nessas coisas. O profeta desta era, na mensagem Advertência, depois Juízo, no parágrafo 34, ele fala, nos dá uma boa orientação sobre isso. Ele diz assim: somos responsáveis e Deus nos tem posto aqui sobre a terra para um propósito e somos responsáveis a Ele por esse propósito para o qual Ele nos tem posto aqui. Você, meu irmão, minha irmã, que talvez não seja um cristão estudioso da Bíblia, da palavra de Deus, talvez não frequente a igreja, não sabe o que Deus exige de você, preste atenção, porque você, eu, todos nós teremos que responder a Deus
por tudo que fazemos aqui na terra. Veja, você deve ir a Ele, a Deus. Você deve ir a Ele e averiguar o que Ele quer que você faça. Você sabe o que Deus espera de você? Se você não sabe o que Deus espera de você, como você vai ter certeza de que está dando para Ele o que Ele espera receber de você? Se você vai trabalhar para um homem e ele dá a você um trabalho em um rancho ou algum outro lugar, e você simplesmente vai ao estábulo e se assenta ali fora e diz, bem, e não faz nada, veja, você tem que ir ao seu patrão e perguntar a ele o que ele quer que você faça, e logo ir fazê-lo. E se você está trabalhando para um homem, investigue qual é a sua obrigação. E então, se a nossa vida aqui na terra, se a nossa vida está aqui, então devemos ir até aquele que nos pôs aqui. Quem foi que nos pôs aqui? Deus. Devemos ir até aquele que nos pôs aqui e perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Que tipo de marido devo ser? Que tipo de mulher, pai, filho? Se é para ser uma dona de casa, então seja uma boa dona de casa. Então faça isso da melhor maneira que você saiba como fazê-lo. Existe um grande engano de Satanás para a humanidade hoje, que tenta fazer as pessoas pensarem, as mulheres pensarem, que se elas ficarem em casa cuidando dos filhos, que ela é atrasada, ou que ela não está sendo valorizada, ou que ela é isso, ou que ela é aquilo, que ela tem que ir trabalhar. Olha, tudo bem. Nada, não estou falando nada contra as mulheres que trabalham, nada contra isso. Mas eu quero falar do valor, do verdadeiro valor de uma mãe que fica em casa e cuida dos seus filhos e usa o tempo livre para ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, como a mãe do Samuel fez. O irmão Samuel agora está iniciando uma vida de homem casado. Se houver tempo, estiver nos planos de Deus, ele será um pai de família, e toda a base, a estrutura emocional, psicológica, espiritual que ele tem, se deve ao fato, ele, como a irmã Ana Clara, se deve ao fato deles terem tido mães que cuidaram deles. Então as pessoas hoje pensam que ser moderno, o que é a melhor coisa, é o homem ir para um lado, para o trabalho, a mulher para o outro e colocar as crianças numa creche. Mas será? Se um funcionário, uma funcionária que está ali, trabalhando ali na creche, que está ali para ganhar o seu dinheiro, será se ela tem o compromisso com aquela criança que a mãe teria? Será se aqueles funcionários da creche têm o amor para fazer o melhor possível para o desenvolvimento daquela criança que a mãe teria? Será se alguma pessoa na creche cuidaria da Ana Clara igual a Manilza cuidou? Será se alguma pessoa na creche cuidaria do irmão Samuel como a mãe dele cuidou? Eu tenho certeza que não.
Então, hoje existem muitas pessoas emocionalmente, psicologicamente destruídas, porque as babás são a televisão e agora entrando algo muito pior, que é o celular. Eu eu fui a um lugar e vi uma babá que estava suposta a cuidar de uma criança. A criança ali fazendo o que ela queria, lá e a babá só lá no celular. Mal, ela só tirava os olhos quando você falava com ela, ela dava uma olhadinha para você ali, voltava ali para o celular. Eu creio que a mãe daquela criança não fez uma boa escolha em ir trabalhar e deixar a sua filha ali. Qual será o futuro daquela criança? Eu não sei. Não sou vidente, mas é meu dever, como orientador espiritual, falar que a mulher, a mãe, ela é insubstituível. Olha, você que fica em casa, tudo bem. Você que trabalha, não estou te censurando, não estou te criticando. Eu estou falando das que ficam em casa, eu quero dizer. A coisa que eu acho mais linda, isso é para quem Deus deu essa condição, deu, amém. Mas se não deu, não deu. Mas uma coisa que eu acho lindo, é uma mãe, é um homem que é um desbravador. Tiãozinho é um desbravador. Irmão Tiãozinho é um virador. Ele deixa a sua esposa em casa cuidando dos filhos, ele se vira, cuida dela, cuida dos filhos, criou os filhos. Só Deus sabe as dificuldades que ele enfrenta para sustentar um lar. São 6 filhos, 7 filhos. É fácil? Não. Mas se o homem pedir a Deus graça e lutar, ele consegue. Então eu acho isso maravilhoso. Um homem, então, mulher, você que fica em casa, você não é desvalorizado. Olha, não tem esse pensamento equivocado, isso é um engano. Você achar que você ficar em casa cuidando do seu lar, como a irmã Terezinha está ali, que você é desvalorizado. Não, gente, o homem deve tratar a mulher como uma rainha. Ele deve sair e lutar, não importa qual é a profissão dele. Ele deve lutar e se esforçar e suar e tratar a sua esposa como uma rainha do lar, proporcionar tudo para ela, para que então ela possa criar seus filhos da melhor maneira possível. É o que a Bíblia nos ensina. E que bom, vocês vão morar na Bahia? Itaúna, é Minas? Minas. Quantos quilômetros daqui? 800 quilômetros. Você está cumprindo o mandamento de Deus. Porque Paulo diz aqui, portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e vai morar com sua esposa bem longe. Olha, eu não quero falar nada para não arrumar intriga, mas não é bom morar perto de sogra, não. Não é bom, não. Sabe por quê? Eu não conheço, abaixo do amor de Deus, eu não sei, não conheço nenhum amor maior do que amor de mãe. Amor de mãe. Então, de repente, a sogra vê a nora, não trata o filho dela igual ela gostaria, e aí nora e sogra perto pode dar problema. E a Bíblia nos diz isto, nos ensina. Agora, irmã Ana Clara,
Tem uma escritura em Provérbios capítulo 14, verso 1, diz assim: é uma grande responsabilidade sobre você, Ana Clara, e todas as mulheres mães. Diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Em nenhum lugar da Bíblia, embora ali onde a gente leu em Efésios 5:22 diz que o homem é cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja, mas em nenhum lugar na Bíblia diz que o homem sábio edifica o lar. Não, em nenhum lugar diz isto. A Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa. Pastor Joaquim disse há muitos anos uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: um lar nunca cai. Um lar nunca cai enquanto a mulher estiver de pé. Tem lares que o homem é um ébrio, um viciado em bebida, ele é um bêbado. Ele não cumpre seu papel, não cumpre bem seu papel de pai, de marido, de líder e tudo. Mas enquanto aquele lar tiver uma mãe ali, uma mulher guerreira, ela mantém aqueles meninos todos juntos e aquele lar permanece de pé. Um lar nunca cai enquanto a mulher estiver de pé. Então a Bíblia diz aqui, Provérbios 14:1, que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba. E essa sabedoria Deus deu para a mulher. Nós devemos entender, gente, olha, o mundo hoje quer pregar igualdade, quer fazer homem e mulheres iguais. Homens e mulheres não são iguais, são diferentes. Homem, ele tem uma estrutura. O homem, ele foi criado por Deus, preparado para ser um lutador, um homem que vai lá um desbravador e que vai lá e pega o boi pelo chifre mesmo e traz o sustento para casa. Ele tem uma estrutura física que aguenta a pancada. Quantas pessoas aqui eu sei que trabalham aí com gado. Darles, eu estava vendo ele ali, está ali, trabalha com gado. O Manel eu vi por ali. Tantas pessoas aqui trabalham com gado. E já levaram chifrada e tudo. É uma coisa que foi feita para homem. Isso não é para mulher. Pegar boi no laço e... Isso é coisa para mulher, é para homem, não é para mulher. Mas tem coisas que a mulher faz com relação a filhos que o homem não consegue fazer. Você já observou que toda criança, quando cai, machuca, e ela sai chorando, a criança chama quem? O pai ou a mãe? É a mãe. A mãe tem um jeitinho de sarar as feridas do filho. E quando a Bíblia diz isso daqui, que a mulher sábia edifica a sua casa, deixa eu falar um pouquinho da diferença entre homens e mulheres. As crianças, elas brincam juntas até mais ou menos ali 5 anos. Depois dos 5 anos ali, por volta dos 5 anos, os meninos vão parando de brincar com as meninas. Os meninos vão brincando só com meninos e as meninas vão brincando só com as meninas. Eles ficam separados até que eles voltam a se reunirem só na adolescência. Porém, este período que os homens ficaram brincando só com os homens
e as mulheres ficaram brincando só com as mulheres, eles desenvolveram em suas personalidades características que serão úteis no casamento, mas cada um de uma maneira. O homem, eu brincava como todo menino que se preze, quando era menino brincava de luta, jogava bola, e se você observar, todo menino, as brincadeiras dos meninos é competição, é eu ganhar de você. Os meninos são assim, é ou não é? Os homens são assim, as mulheres não. Então, eu lembro muito bem que quando a gente brincava, jogava bola ali, claro que às vezes o menino ia chutar e errava, arrancava o couro do dedo e ficava pulando, e se ele ficasse parado ali, a gente, não, sai daí, ó, fulano, entra no lugar do ciclano aqui, ó, ele tá machucado. Ninguém nem ia lá dar apoio nele, que se vire para lá. A gente queria era ganhar o jogo. O homem é assim. O importante do homem é vencer, é competir. O homem é assim. As mulheres não são assim. As meninas, quando estão brincando, se uma machuca, todas elas vão ali, tá doendo. E elas são assim. Os homens são competição. As mulheres são cooperação. Os homens, os meninos, todos nós crescemos assim, sem poder demonstrar medo. É verdade? Não é verdade? Se o menino mostra medo, os colegas logo falam, ih, mulherzinha, e é assim. Então a gente não pode demonstrar medo, a gente não pode demonstrar fraqueza. Nós, os meninos, o mundo dos homens é esse. Se as mulheres não sabiam, o mundo dos homens é esse. Porém, o mundo das mulheres é diferente. As mulheres, quando uma está triste, elas vão lá e... As mulheres, elas não têm medo de demonstrar as suas emoções umas para as outras. Isso, para as mulheres, não é sinal de fraqueza. Ela estar ali com o coração partido ou algo assim. Mas para nós, homens, nós não demonstramos medo, nós não demonstramos fraqueza e nós não demonstramos emoções. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender por que eu estou falando isso, para vocês entenderem por que a Bíblia fala que é a mulher, sabe, que edifica a casa. Então, como nós homens, nós não mostramos emoções, sentimentos, nenhum menino mostra isso para o outro, então nós, os homens, nós meninos, os homens, a gente não aprendeu a ler. Nós, os homens, não aprendemos a ler uns aos outros porque a gente nunca mostrava nada para o outro ler. Mas as mulheres, como elas demonstram as emoções umas para as outras desde criança, elas aprenderam a ler as emoções umas das outras. E se você notar, os casais, quem é casado de muito tempo sabe que isso é verdade. Quando acontece qualquer probleminha, que o homem fica meio cabisbaixo, a mulher logo já sabe, ela fala, o que aconteceu? Ele falou, não aconteceu sim. O que foi? O que está acontecendo? O homem tenta esconder ali, ele não consegue, o homem não consegue fingir para a mulher. A mulher lê ele. Lê dos pés à cabeça. Mas nós homens, às vezes, para o homem perceber que a mulher está triste, às vezes a mulher tem que estar quase em depressão. Para o homem conseguir... Mulheres que são casadas, é assim ou não é? É claro que é. É assim. Por causa disso daí que eu estou falando para vocês. Então, a mulher, ela chega, a Ana Clara está chegando ao matrimônio, como mulher, ela está chegando ao matrimônio muito mais habilitada que o irmão Samuel para administrar as emoções do lar.
Se houver tempo para que eles tenham filhos, é a irmã Ana Clara que vai perceber algum problema na criança, quando ela chegou da escola, se teve algum problema na escola que a criança está tentando esconder. O pai não vê nada, mas a mãe percebe de imediato. Porque desde pequena ela aprendeu a ler as emoções, sentimentos umas das outras. Então a Bíblia fala disto, irmã Ana Clara, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, a mulher, ela tem um controle emocional muito maior do que o homem. A gente não vai entrar nesses detalhes aqui, que levaria muito tempo. E eu creio que tem gente que não quer passar muito tempo aqui me ouvindo, não, mas tudo bem. Mas você, como mulher, você tem mais controle nas emoções do que o Samuel, porque ele é homem. Existe uma diferença no cérebro. Então, a Bíblia ensina uma série de coisas que nós devemos observar. Observar e obedecer, e não retirar esta cerca desses ensinamentos que a Bíblia nos diz. Então, irmã Ana Clara, vai ter dia que o irmão Samuel vai chegar em casa triste, chateado com algum problema, e ele vai precisar de você. Ele vai precisar de você. Agora, uma coisa também, mulheres, 99% das mulheres, acho que talvez, né, 90% das mulheres, depois de um tempo que casa, entende isso. Tem outras que demoram mais a entender. Quando o homem está com problema também, homem não é igual mulher. Quando a mulher tem um problema, irmão Samuel, aprende isso daqui. Tenta aprender só com ensinamento, porque eu aprendi as duras provas. Eu aprendi as duras provas. Que quando uma mulher está com um problema, ela tem um problema, ela vem contar para você. Porque assim, ó, nós homens somos assim. Se eu for chorar as mágoas, ali está o irmão Miguel. Se eu for chorar as mágoas para o irmão Miguel ali, que eu estou precisando de um dinheiro, começar a falar que eu tenho que pagar umas contas e eu estou bem sem dinheiro, todos nós, homens, o que a gente vai fazer? Não, eu vou te ajudar. Se não puder, eu falo, não, eu queria poder te ajudar, mas eu não posso. Porque um homem só fala do problema dele para o outro quando ele quer a ajuda do outro. Se o homem não quiser a ajuda dele, o homem não tem essa coisa de, eu tenho que desabafar com alguém. Eu preciso de um ombro para chorar. O homem não quer ombro para chorar. O homem, ele chora suas mágoas sozinho. Então, mulher, quando o homem, tudo bem, quando ele chegar um dia meio cabisbaixo, você tenta ali conversar com ele, se ele se abrir e falar, tudo bem. Mas se ele não quiser falar, não insiste, não insiste. Porque a pior coisa é quando o homem ele está carregado de problema, está quase explodindo ali. Você sabe o que é o melhor remédio para um homem quando ele está com problema? Sabe qual é a melhor coisa que a mulher pode fazer para o homem quando está com problema? Nada. Deixa ele ficar sozinho que aquilo passa. A melhor coisa que você pode fazer, como uma esposa cristã, é orar. Deus ajuda ele. Mas o homem, ele vai ali pensando nos seus problemas, depois ele resolve. Se ele precisar de ajuda, ele vai precisar pedir para a pessoa certa. Mas a mulher não é assim não, Samuel. As mulheres são diferentes. As mulheres, quando elas têm problema, elas querem falar. Elas querem falar do problema. O que dá problema no casamento? Às vezes dá muita briga nisso. Que a mulher vai falar, ela está com problema, ela vai falar para o marido ali, e o marido fala, não, mas é só fazer isso, isso, isso. Ela não está te pedindo opinião. Ela quer compartilhar com você. Isso é uma coisa estranha, que demorou eu aprender isso no mundo feminino.
Então, aí o que acontece? Quando a mulher vai chorar as mágoas para o marido, o homem já louco quer dar a solução, mas ela não está pedindo solução, ela simplesmente precisa compartilhar. Mulheres, não é assim? Eu sei que é. Eu já tive problemas. Que eu, como homem, já queria dar logo a solução, e ela não queria a solução, ela queria a atenção. Então, quando ela quiser falar, ouça. Deixa ela falar. Tem algumas que demoram muito, né? O que você puder esperar ali, espere. Então, a mulher, o que a mulher quer e espera do marido não é a mesma coisa que o marido quer e espera da mulher. A mulher, ela é diferente, ela quer muita atenção. E deixa eu ir para o final, falar de coisas, já uns pontos aqui para encerrar. Samuel, meu irmão, Ana Clara é minha irmã. Vocês estão começando a vida agora? Ana Clara, você tem uma cultura familiar que foi constituída nesta casa, nesse lar, com o pai Jeremias e a mãe Nilza. Irmão Samuel, ele tem uma cultura familiar diferente de outro lar, do irmão Tiãozinho e da irmã Fia. Existem diferenças entre vocês, algumas coisas têm, algumas regras. Em alguns lares, em algumas casas, é normal, quando um fica um pouco mais alterado, um gritar com o outro. Em algumas casas, isso é normal, é aceitável. Em alguns lares, por exemplo, eu não sei, não conheço a cultura familiar de nenhum dos dois a fundo, mas digamos, gente, só estou dando um exemplo, é uma hipótese, só um exemplo, não estou falando que é assim não. Então, digamos que na casa do irmão Samuel seja normal, irmão Tiãozinho gritar quando está nervoso, é só uma hipótese. E na sua casa isso nunca acontece. O que acontece? Quando vocês, então, estão casados juntos, o irmão Samuel chega nervoso e grita com você, isso te magoa e te fere. Essas diferenças, às vezes, se elas não forem discutidas eu digo conversadas, essas diferenças, essas regras pessoais, deixa eu chamar assim, todos nós temos regras pessoais que a gente desenvolveu na nossa cultura familiar. Essas regras pessoais devem ser discutidas entre vocês dois. Então, digamos assim, essa questão de falar alto quando está nervoso, ou numa discussão, tá? Começa ali, aí de repente começa a discutir. Se isso não é aceitável para você, conversa, fala, olha, Samuel, não faz isso, por favor, olha, eu sei que você foi criado, digamos, isso é natural, normal na sua casa, mas para mim o grito é um sinal de desrespeito. Conversa. Vocês entenderam? Vocês têm, porque muitos lares, eles vão rachando e chega a despencar, porque às vezes a pessoa, o marido ou a mulher fere o marido, ou o marido fere a mulher, a vida toda magoa, mas ele nunca soube do quanto aquilo machucava aquela pessoa. Por que ele nunca soube? Porque que é o problema? Olha o problema. Então, se uma pessoa me fere, digamos que minha esposa faz alguma coisa que me fere, então o Raimundinho da padaria, o Antônio do açougue, o não sei quem dali, o Antônio, o Raimundo, todo mundo sabe. Eu falo para todo mundo, mas eu só não falo para a pessoa. Tem gente que é assim. Às vezes a mulher é assim. Ela fala dos problemas, os problemas do marido dela para as amigas dela todas. As amigas delas todas sabem o quanto uma atitude do marido machuca ela, mas o marido mesmo não sabe. Então precisa conversar, vocês dois, as regras pessoais de vocês. E verdades, olha,
Existem verdades, nem toda verdade deve ser dita. Nem toda verdade deve ser dita. Tem coisas que se você fala... Tem coisa, gente, que... Eu lembro, eu morava em Brasília, eu levava uma mulher, uma irmã da igreja, uma senhora. Eu era responsável por levar as pessoas da igreja em hospital, em consulta, fazer visita e tudo. E tinha uma irmã que ela fazia tratamento de câncer, contra câncer. E eu a levava 2 vezes por semana ao hospital de base para tratamento. Eu pegava ela na casa dela, ela ia falando, da hora que eu pegava ela até a hora que eu deixava ela lá no hospital. E é longe do Pedregal ao Plano. Quem conhece Brasília sabe o quanto é longe. 1 hora, era 1 hora, mais de 1 hora, ela falando sem parar. Eu não aguento isso. Pessoa que fala demais me cansa. E eu pegava ela na volta, mesma coisa. E era toda semana 2 vezes. Eu pensava, não, eu tenho que falar com ela. Eu tenho que falar. Ela não sabe o quanto isso me incomoda. Eu vou criar coragem, eu vou falar com ela. Mas sabe, eu nunca tive coragem de falar. Ela, por fim, ela faleceu. E depois que ela faleceu, eu pensei comigo, que bom que eu nunca falei o quanto a tagarelice dela me incomodava. Mas ela tinha necessidade de falar. E eu nunca falei para ela o quanto aquilo me incomodava. Então, tudo bem que as regras pessoais de vocês devem conversar, mas tem coisas assim, verdades que você sabe que vai machucar, tem coisas que você não deve falar. E se for falar, procura falar de um jeitinho. Tá certo? Então, eu quero caminhar para o fim. Tem várias coisas que eu queria falar com vocês. Eu tenho que ir para o final aqui. Então, nem toda verdade deve ser dita. Eu falei. Às vezes você vai falar o que às vezes machuca. Isso a gente leva a vida toda aprendendo. Eu, como pastor, minha missão é falar. E eu confesso meu lado humano, minha humanidade. Como humano eu sou falho, como todos vocês. E é certo que, como pastor, você corrige, fala isso e aquilo, às vezes você fere as pessoas. Em público, eu digo, eu me envergonho dos meus erros, das minhas falhas. E peço a cada um de vocês a quem eu tenha magoado, ferido, machucado, por favor, me perdoe, não tive a intenção. Mas só tem uma coisa que me consola. Pastor Joaquim me ensinou uma coisa há muitos anos. Ele disse, se você for ser um líder, tem 2 coisas que é impossível para um líder. Ele disse, primeiro, é impossível, se você for liderar, é impossível você nunca errar. E ele disse, a segunda coisa impossível é você agradar a todo mundo. Nem Deus conseguiu. Mas, então, irmão Samuel, irmã Ana Clara, nem toda a verdade deve ser dita, mas tem coisas que precisam ser conversado, e vocês entendam isso, que às vezes o que machuca não é o que você falou, é a maneira como você falou. Então, às vezes, também fazer a coisa certa, às vezes não conta muito. Se você não fizer a coisa certa da maneira certa. Tem coisas que você tem que saber. Isso aí você só vai descobrir com o tempo. O que agrada ela e o que desagrada ela. Eu lembro de uma pessoa que está aqui com a gente. Então, você me permita, eu vou comentar isso, porque essa pessoa conversou isso em público, assim, ela
Começou em público, não é segredo, mas é claro que eu não vou citar nome. Mas eu vou conversar, comentar isso, só porque isso, para a pessoa, é, ela não fez questão de ter segredo, ela falou isso em público. Que foi o seguinte, o que eu falo para vocês de descobrir, às vezes não é o que faz, é como faz. Então, o homem ele estava se sentindo assim, ele estava se sentindo injustiçado, porque ele dava presente para ela e ela, tipo assim, não reconhecia, não valorizava aquilo. E aí, e aí a pessoa falou, é claro que a pessoa está ouvindo, ela sabe que, de que eu estou falando. Aí ele falava assim, ó, eu chego, eu dou o presente para ela e ela não agradece, não fala. E ela falou assim, mas você está acordado aí, que eu vou me movimentar aqui, você está filmando aí. Então ela falou assim, ó, ele me dá presente, mas você sabe como é que ele me dá presente? Ele faz assim, ó, eu chego assim, eu falo, ó, eu toma aí, ó. E ela queria um marido romântico, que chegasse assim, ô, aqui meu amor, eu estava lá na cidade, eu lembrei de você e trouxe isso aqui para você e tal. Então, tem mulheres que gostam de um pouco de romance, né? Então, às vezes, não é o que faz, é como faz. Não é tanto o que faz, mas como faz. Mas isso daí você vai descobrir mesmo. Obrigado. É no dia a dia. Então, a coisa que eu descobri com o tempo, Samuel, é que todo ser humano, às vezes, a pessoa não importa se ela goste de você ou não, mas ela quer que você o respeite. Todo ser humano quer respeito. Você vai falhar. A irmã Ana Clara vai falhar. Mas uma coisa importante vocês entenderem, vocês vão descobrir uma coisa que é maravilhosa. Vocês vão errar, vocês vão magoar um ao outro. Mas uma coisa maravilhosa que vocês descobrem é que sempre é possível começar de novo. O casamento de vocês nunca vai ter fim, enquanto vocês entenderem que o amor de vocês é superior a qualquer falha que o outro cometeu contra vocês. Eu espero que tudo aquilo que vocês aprenderam na igreja e no lar com os pais de vocês possibilite vocês viverem uma vida de felicidade. Claro, não vai ser só felicidade, vai ter tristeza. Por quê? Porque se você não tivesse tristeza, você não reconheceria a alegria. Se você não tivesse dias ruins, você nunca iria reconhecer dias bons. Então é assim que é. Deus fez a vida dessa maneira. Você precisa passar pelo vale para reconhecer quando estiver lá no pico. É assim que a vida é. Que Deus vos abençoe. Então nós vamos agora para a porta aliança, que é a Isabela, irmã Olegária. E tem um hino isto, a eternidade é uma aliança.
Agora é a hora da verdade, né? Você é romântico, irmão Samuel? Mais ou menos. Uma vez eu ouvi um rapaz num casamento, em pleno casamento, ele falou para a moça assim: não vou prometer muita coisa, não vou prometer muita coisa, não. Você não é muito romântico, não. Mas agora, irmão Samuel e a irmã Ana Clara, vamos ter um momento de falar alguma coisa um para o outro, que estiver no coração, que vocês desejarem, a gente dá essa oportunidade para vocês. Meu amor, prometo te honrar, te respeitar e te amar pelo resto das nossas vidas. Todos os dias com você me faz acreditar que viver feliz para sempre é uma realidade que esse é apenas um capítulo do livro das nossas vidas. Eu sempre soube que você era minha alma gêmea. Te amo, minha princesa. Deixa eu ver o que a Ana Clara tem para falar aí também. Eu escrevi porque eu não sou boa em falar. Eu acredito que orar por alguém é uma das formas mais lindas de amar. E quando eu me dei conta, eu já citava seu nome em todas as minhas orações. Esse tempo que ficamos longe me mostrou o quanto eu quero e preciso de você por perto. E acho que amor é isso mesmo. Uma necessidade de estar junto, nem que seja por um só segundo. É quando alguém te dá uma galáxia, quando você pensa que merece uma estrela. É quando você sabe que a pessoa não é perfeita, mas aprende a amar até os defeitos dela. E sobre o amor, só tenho uma coisa a dizer. Você. Você é o fim da minha busca. Eu te escolhi ontem, te escolho hoje e continuarei te escolhendo você todos os dias da minha vida. Eu amo você. Eu quero ver se o irmão Samuel vai conseguir dormir hoje, né? Eita Deus, agora. Então agora vocês vão colocar as alianças, é isso? Aí está. A aliança tem um símbolo maravilhoso, não tem início, não tem fim, é igual à eternidade. O profeta fala isso, que a eternidade é um círculo. Então, quem vai colocar primeiro? Irmão Samuel, e aí está a irmã Ana Clara. Receba-a como sua esposa. Ela é humana, vai ter momentos bons, mas vai ter momentos também não bons. Mas lembrem-se, foi sua escolha, sua decisão. E quando tiver uns momentos bons, aproveita, porque vai passar. Mas quando tiver os momentos ruins, também se consolem. Quando tiver um problema, se chegarem a brigar, né? Lembra, aquilo também vai passar, né? Mas a única coisa que não vai passar é o amor, né? O amor é eterno. E que coisa maravilhosa, vocês como cristãos estão só começando aqui, né? Começa aqui, assim na terra como no céu. Vocês terão uma eternidade. Já pensou nisso? Uma eternidade para ficar junto? Vai enjoar não, irmão Samuel? Não, né? Que bom, coisa boa. Agora, como é que é? A porta-lembrança? Então vamos lá, Maria Eduarda e a Ana Laura com o hino Escolheu Você.
concluíram essa parte. Eu gostaria de tirar uma foto com os pais. Primeiro os pais do irmão Samuel. A gente pode vir aqui para tirar uma foto. Quero tirar uma foto com vocês, depois com os pais da irmã. A irmã Fia fica ali do lado da irmã Ana Monchonzinho. Fica aqui, Monchonzinho. Tira uma foto caprichada e depois me manda. Obrigado. Irmã Nilza, irmão Jeremias. Muito obrigado. Deixa eu, irmão Samuel, meus parabéns por você ter conseguido passar pela vida, a adolescência, sem se corromper, sem se contaminar. E aí você chegou aqui agora, um menino livre, né, para poder escolher a moça que preenche seus sonhos. Irmã Ana Clara, também parabéns por você ter conseguido vencer todas as armadilhas da vida, né? E agora uma moça aí livre também para alegrar o coração do irmão Samuel. Você viu como que ele, quando ele entrou aqui, não, você não viu, né, que ele estava quase, né? Parabéns, irmã, parabéns, Deus te abençoe, irmão Samuel, parabéns, Deus abençoe. Pois não. Então, antes de eu orar, vou só anunciar aqui, é a irmã Maria que vai cantar o próximo hino. Ah, já está ali. Então tá bom. Irmão Delício, eu queria que você segurasse o microfone para mim. Tem como afastar essa mesa um pouquinho para trás? Ou não? Isso. Vocês, dá para ajoelhar? Não sei, com vestido dá? Você segura o microfone. Senhor Deus, aqui está o irmão Samuel e a irmã Ana Clara. Eles venceram, Pai, uma fase tão difícil da vida. Se guardaram um para o outro e agora estão iniciando uma nova fase, representando Cristo e a igreja. Senhor, que as bênçãos dos céus estejam sobre eles. Senhor, que eles possam lembrar de todos os ensinamentos que seus pais e pastores lhes passaram ao longo da vida. Que eles possam, Senhor Jesus Cristo, viver uma vida feliz. Vai ter lutas, porque tem que haver lutas para haver vitórias. Mas que o Senhor seja com eles em todos os momentos da vida. Pedimos as ricas bênçãos sobre eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, segura ainda um pouquinho. Então, segura aqui para mim. Então, irmão Samuel, irmã Ana Clara, dá sua mão aqui, irmã Ana Clara. Como ministro do Evangelho, eu os declaro marido e mulher. Deus vos abençoe.
hoje um sonho de venturas meus vou enfim realizar, de estar diante do altar, contigo apresentando a Deus nosso lar. Que o Senhor nos una mais e mais em seu tão excelso amor. E nas horas mais difíceis, se conosco pedimos ao Senhor, que terra e céu hoje saibam que revestir de Deus o amor, a Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Quando o tempo o rosto então marcar, quero na lembrança ter o olhar que uma vez uniu o meu coração ao teu. Que o Senhor nos una mais e mais em seu tão excelso amor. Que nas horas mais difíceis, se conosco pedimos ao Senhor, que terra e céu hoje saibam que revestir de Deus favor, a Ele humildemente rogo, ó, proteja o nosso amor. Ó, proteja o nosso